Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Com certeza, estamos muito felizes mais uma vez, né, Remy? Com certeza. Estamos aí com um grande número muito especial, de longe e de perto, chegando aos 400 inscritos. Falta pouquinho para mais um sorteio. E nós vamos fazer esse sorteio sim. Contamos com você, tá bom? E diante de tantas bênçãos que temos recebido através de você nos assistindo e compartilhando, que esse canal seja assim uma bênção para muitas e muitas outras pessoas, né, Remy? Não tenha dúvida disso. E tem sido muito legal, gratificante, muitos comentários bons, agradáveis, positivos. E eu espero que logo possa ser você que possa estar dando um testemunho para nós. É verdade. Olha, hoje nós vamos falar um tema muito importante. E para a nossa introdução, eu gostaria de falar para você que está nos assistindo, fidelidade. A fidelidade, ela tem que ser espontânea. A partir do momento que tiver um pinguinho de esforço para ser fiel, ela passa a não ser mais fidelidade. Ela passa a ser um fardo. Ela passa a ser um mártir. E ela chega a dar até realmente ser sufocante. Então, diante disso, nós vamos ouvir nesse momento o que temos para refletirmos, né, Remy? Com certeza. A fidelidade ela abrange muitas coisas, mas nós escolhemos aqui 5 características para falar para você hoje, tá bom? Que nós podemos encontrar em uma pessoa, num personagem da Bíblia. E esse personagem foi muito importante na vida dos cristãos, tá? Mas o primeiro ponto, fidelidade, verdadeiro. Tem que ser uma pessoa verdadeira. Outro ponto, lealdade. Quem quer ser fiel tem que ser leal. Outro ponto, sinceridade. Seja sincero com as pessoas. Isso é um sinal de fidelidade. Outro ponto, respeito. Como está faltando respeito hoje na sociedade. Como está faltando respeito hoje dentro do lar. Como está faltando respeito hoje entre filhos e pais e filhos. Isso tem nos preocupado demais. Um outro ponto, caráter. Quem tem caráter tem tudo. O caráter mostra quem é você, tá bom? E eu quero descrever essas 5 qualidades em um personagem da Bíblia, tá bom? Tá lá no livro de Gênesis, capítulo 39, no verso 6. Eu quero falar desse personagem chamado José. A palavra de Deus diz assim, olha, no verso 6. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso e de porte e de aparência. Sabe, eu quero falar uma coisa para você. José, com 17 anos, é vendido pelos seus irmãos. Ele se torna escravo. José era um escravo diferente, sabe por quê? Porque ele sabia ler. José era um jovem educado e um jovem que respeitava. Apesar de todas as lutas que ele passa como escravo, ele respeitava. Tanto é que Potifar leva ele para dentro da sua casa. Agora, interessante, por que Potifar levou ele para dentro da sua casa? Por que, Sandra? Por que, Remy? Alguma coisa ele viu. Com certeza. Jovem, 17 anos. Boa aparência, como você Boa acabou de aparência, ver. mas não era só a boa aparência. Ele tinha algo especial. Ele tinha algo diferente. E se você olhar alguns versos atrás do que eu li, fala que José, aonde ele colocava a mão, prosperava. Sabe por quê? Porque ele era fiel com Deus. Ele tinha caráter. Ele era sincero. Ele era leal naquilo que ele fazia. E ele era verdadeiro.
E aí eu te pergunto, aonde ele aprendeu tudo isso? E aí agora eu quero chamar a tua atenção, pai. A tua atenção, mãe. Por que muitas vezes os nossos filhos estão se perdendo hoje? Por que os nossos filhos hoje não estão sendo fiel naquilo que você fala? Não está tendo alguma coisa errada? O que está faltando? Porque José não teve escola. Sabe quem foi o professor de José? O seu pai e a sua mãe. Então, como pai, como mãe, nós temos que ser os professores dos nossos filhos. Nós temos que moldar o caráter deles. Nós temos que ensinar para ele a honestidade, a lealdade, a fidelidade por completo, não por partes. Hoje, nós vivemos num mundo onde as pessoas, ela puxa o tapete da outra para alcançar uma carreira mais alta. Não é assim que vivemos? É um pisando em cima do outro. O que é isso? Falta de caráter. Pessoas de má índole. Quem tem caráter não precisa fazer nada. Sabe por quê? Porque tem alguém lá de cima que está olhando, está vendo, e ele não vai permitir. José, ele tinha várias qualidades, mas essas qualidades me chamam demais a atenção. Porque se todos os pais, mães, aprendessem essa lição, conversassem mais com os filhos, ensinassem mais para os filhos, você pode ter certeza que o mundo seria diferente. Você pode ter certeza, mãe, que você não ia chorar como você talvez hoje está chorando. Sabe, pai, talvez você não ia ficar tão bravo como você está ficando nos dias de hoje. Tem muitos pais que me procuram e falam assim, meu filho não me respeita. Mas por que ele não te respeita? Você mostra para ele o respeito? Porque para o filho te respeitar, ele tem que ver algo em você. Ele tem que ver em você autoridade. Ele tem que ver em você um pai de caráter, um pai que valoriza a sua esposa. Tudo isso faz uma diferença. Interessante, Remi, é que José, ele não estava com os pais. Ele aprendeu dos pais, mas neste momento, nessa reflexão que o Remi acabou de ler, nessa situação ele não estava perto dos pais. Completamente longe do seu pai. Muito longe. Muito longe. Outro país. E ali ele mostrou que ele era diferente. Nossa, ele podia Sabe? mentir. Ele podia mentir, ninguém estava vendo. Sabe, se você ler a história diz que a esposa de Potifar, uma mulher bonita, ela não era feia, uma mulher bonita, fala para ele assim, se deita comigo. E ele falou, não, eu posso pôr a mão em tudo nessa casa, menos em você. Sabe por quê? Porque o meu Senhor me permitiu colocar a mão em tudo, menos na sua esposa. E outra, como eu iria cometer tamanho pecado e tamanha maldade contra o meu Deus? Olha que coisa maravilhosa. Quando eu leio esse texto, eu fico arrepiado. Como que eu vou pecar contra esse Deus tão maravilhoso que eu sirvo e cometer tamanha maldade? Hoje nós vemos muitos casais se divorciando por causa do adultério, fidelidade, não são verdadeiros, não têm a lealdade que deveria ter. E isso é triste. E quando eu falo isso, eu não estou falando para fora da igreja. Eu estou falando para dentro da igreja. Eu estou falando para aquele povo que se diz cristão. Quantos adultérios, quantos divórcios de um povo que se diz ser o povo de Deus. De um povo que se diz que está se preparando para a volta de Cristo. Porque, na verdade, o mundo em si, ele vai caminhando para ser infiel, né? Sim. Mas a gente não espera das pessoas que se dizem ser cristãos, né, Remi? Profecia, ela tem que se cumprir.
mas ela não triste, né? precisa se cumprir na minha vida nem na tua vida. Então você pode ser uma pessoa Então a diferente. gente pode fazer a diferença. Nós podemos fazer a diferença nesse mundo que vivemos. Verdade. Então reflita. Sim, Eu deixo esse recadinho para você neste momento. sim. Reflita como está sendo a sua vida. Reflita, jovem, como está sendo a sua vida. Você está sendo fiel com o seu corpo? Você tem se afastado daquilo que tem prejudicado a tua saúde? E você, pai, que muitas vezes cobra do seu filho e você se esqueceu que quando ele era pequeno, você pegava a chupeta e colocava dentro de um copo de cerveja e dava para ele beber. E hoje ele bebe, é um alcoólatra e você não sabe por quê. Isso acontece demais. Ah, que bonitinho. Bonitinho você vai ver no futuro. O que vai acontecer? Temos que estar muito Pai, cuidado. abra os olhos. Mãe, abra os olhos. Outro conselhinho para vocês, tá bom, pai e mãe? Procure saber quem é a amizade dos teus filhos. Se ele andar com boas pessoas, ele vai ser uma boa pessoa. Mas se ele andar com pessoas de má índole, o que você vai esperar dele? Observe as amizades. As amizades fazem muita diferença, às vezes, na vida de um jovem. Com certeza. Tá certo? Então, guarde essas características de José. Leia o capítulo 39 de Gênesis e você vai descobrir coisas maravilhosas para a tua vida. Você vai ver como que Deus trabalha na vida de um ser humano quando é fiel a Deus. Verdade. Quando tem caráter. Quando guarda no coração as palavras do pai e da mãe. José, ele aprendeu com o pai. Ele guardou as palavras do seu pai no coração. Tudo que ele aprendeu foi com o pai. Apesar de o pai, quando jovem, ter mentido, mas arrependeu. E José, nós podemos considerar ele hoje como o primeiro salvador do mundo. Que Deus te abençoe. É verdade. Que Deus abençoe o seu lar. Será um outro tema, né, Vinícius? Que Deus abençoe a sua família. Verdade. Logo nós vamos fazer um outro tema e você vai compreender um pouquinho melhor sobre a vida de José. Tá bom? Um beijo no seu coração. Até a próxima. Até a próxima.